Agora deixa eu ver, me lembrar como é que eu faço para convidar. Olá, Aninha, tudo bem? Guardar uns minutinhos o Marcel entrar. Cruzeiro, motinte da Cruzeiro. Deixa eu chamar o Marcel aqui, né, gente? Que o nosso convidado tem que ser o primeiro aqui a entrar. Vamos lá, deixa eu procurá-lo aqui. Ele ainda não está na sala. E aí, como é que vocês estão, hein, Moniquinha? Ah, Marcel entrou, ufa. Que eu falei pra ele que eu ia entrar em ponto. Fui ansiosa, né, Marcel? Pronto, agora sim. E que legal ver vocês aqui, Fabinho, Penha. Oi, Marcel. Olá, Tudo como vai? bem? Tudo? Bem também. Bom, Boa- Marcel, é um prazer enorme ter você aqui comigo. Antes de você se apresentar, eu já quero começar aí te fazendo uma pergunta, né? Primeiro dar aí boa tarde para todo mundo. Obrigada pela participação de vocês. E a gente tem pergunta para responder que mandaram aqui lá no questionário. E depois no final me lembra, porque eu sou bem esquecida. Então, se eu esquecer, você me lembra aí no final, tá? Marcel, Tranquilo. você é geólogo, né, de formação, já tem mestrado, tá aí doutorando. E aqui a gente vai ter, claro, um monte de gente, né? Tanto seus seguidores aqui quanto os meus também, e seus fãs aí. Mas a gente vai ter polos de ensino à distância e alunos, né, de EAD. E claro, com o aluno de EAD, ele já sabe que ele vai estudar, né, à distância, mas a gente sabe que a gente não está no momento normal, né? Que nem a nossa rotina é igual à rotina que a gente tinha anteriormente. Ah, Então, como a gente lida, né, estuda também, eu também sou estudante e lida também com essas pessoas todos os dias, eu queria entender o seguinte, porque quando eu comecei esse projeto, claro que eu pensei em duas coisas principais, né? Em trazer conteúdo relevante para os nossos alunos, para os nossos polos, mas também de ajudar pessoas e que tivesse de alguma forma a ver com a gente, né? A ver com a Cruzeiro do Sul. E hoje a nossa instituição ela é nota máxima no MEC e tudo mais. Então, como você hoje é um doutorando, e assim, eu tenho um doutorando em casa, que eu sei que estuda muito, né? uhum. E a minha pergunta é a seguinte: você que faz o doutorado, o que você tem feito hoje para estudar nesse período? Que tá tudo tão diferente, tudo tão. E aí, já aproveitando e se apresentar, né? Tranquilo. Boa noite a todos. Bom, nesse período, né, um pouco usual, né, nunca ninguém Pode se passou por ele apresentar, antes. tá, Marcel? Pode se Sim, apresentar meu antes nome é para o pessoal Marcel te Silva conhecer. Passo. Meu nome é Marcel Silva Passo, como ela comentou, eu sou doutorando, né, de Geofísica na Universidade lá de Brasília. E agora nesse período que a gente está de quarentena, eu tenho tentado manter uma rotina, né, igual a gente tem todos os dias. Estudar, tomar café, geralmente ia para a faculdade, passava o dia todo lá. Então, hoje em dia, eu tento manter um cronograma, acordar sempre no mesmo horário e tentar seguir essa rotina de alimentação, de exercício, quando a gente consegue, né? Então, eu tento fazer algo nesse sentido. E complementando um pouco sobre a minha pessoa, né? Então, além do doutorado, né? Algum tempo atrás, né, cerca de 5 a 6 anos, eu vi uma oportunidade na área de investimentos. Comecei a estudar um pouco, né? Que eu entrei no mestrado, né? Terminei a graduação e fui para o mestrado. Nesse período, eu saí ali eu era sempre fui bolsista, né? Desde quando entrei na faculdade. Uhum. Então, quando eu entrei no mestrado, eu vi ali minha renda, que era de 400, R$ 500, que era a renda de bolsista, subir para pouco mais de R$ 1.000, que era a bolsa do mestrado. E eu, como tinha sempre tive um estilo de vida muito tranquilo, nunca pude ostentar ou gastar muito, vi que estava sobrando alguma renda. E eu queria ter alguma forma de potencializar retornos, né?
porque a gente só conhecia basicamente a poupança. Então, eu comecei a estudar um pouco, li bastante sobre isso e comecei a fazer aplicações em renda fixa, conhecido como Tesouro Direto, algo nesse sentido. E aí, naquele período, no Brasil, as taxas de juros eram muito elevadas, né? Você tinha rentabilidades, algo em torno de 10, 12%. Tranquilamente, você conseguia 1% ao mês de rentabilidade. Então, eu estava muito confortável com aquela situação. Aí foi passando os anos, né? Que ano Terminou. foi isso? Isso foi mais ou menos 2013, 2014, né? Hum, Nesse período. E aí, com o passar dos anos, as taxas no Brasil de juros foram caindo e eu vi que aquele rendimento que eu tinha, ele começou a cair muito e eu não sabia o porquê. E eu comecei a estudar, a ler bastante, entender por que isso acontecia. E aí eu conheci o mercado de renda variável, que é outra forma de você fazer investimentos onde você não está fazendo um empréstimo, né? Que toda aplicação de renda fixa, na verdade, ela é um empréstimo, onde você está, como investidor, emprestando dinheiro ou para o governo ou para alguma empresa privada, algo nesse sentido. Você dá esse dinheiro por um determinado período e aí a empresa usa esse dinheiro para capital de giro, para fazer uhum, alguma melhoria de infraestrutura e posteriormente ela lhe repassa esse valor acrescido de juros. Então, já sim. nas aplicações de renda variável, nós nos tornamos sócios da empresa, né? Eu compro a participação de uma empresa, eu compro uma participação de um imóvel. Então, Uhum. nesse processo, eu vi que o grande potencial que teria a renda variável. E a partir daí eu comecei a estudar e fui fazendo aplicações nesses âmbitos a partir desse período, 2015, 2016, mais ou menos. E aí eu venho cada vez mais estudando e aprofundando conhecimento nessa área. Legal. E você hoje é um educador financeiro, né? Você tem um curso aí para Uhum. ensinar pessoas a fazer isso. Eu tive algumas perguntas que o pessoal me mandou aqui falando sobre. Eu acho que assim, todo mundo pode aprender sobre educação financeira e talvez deveria, né? E a gente não tem isso, né? Desde pequeno, a gente não aprende a lidar com o nosso dinheiro, né? A gente aprende depois na marra, quando fica mais velho, ou quando sobra um dinheirinho, ou quando está totalmente apertado, né? E assim, o que que eu vejo, né? Porque parece que as pessoas elas só pensam em investir ou quando elas têm uma grana grande sobrando, né? Ou elas têm medo, e eu falo também por mim, né? Ou elas têm medo, ou elas acham que investimento é para quem trabalha nessa área, trabalha na área de investimentos, ou trabalha no banco, né? Trabalha na bolsa. E pelo que você contou um pouquinho da tua história, o doutorando que você faz não tem nada a ver com o setor financeiro, né? Você entrou sem querer no meio do teu mestrado, né? Me fala o seguinte, qual que você acredita que é aquela dica de ouro, aquela coisa que todo mundo deveria saber e não sabe sobre o nosso dinheiro? Porque eu já vi muitas coisas assim, você tem que poupar tanto do que você ganha, mesmo que você ganhe pouco, né? Você tem que separar tanto para isso, tanto para aquilo. A Tati colocou ali. Eu acredito que seja medo por falta de conhecimento. Isso com certeza, né? A gente vê muito, porque a gente não tem muito, né? Hoje tem tem até youtuber famoso que fala sobre isso, né, e tal. Mas mesmo assim, é muito difícil, né? Eu falo, por exemplo, por mim, que eu odeio matemática, né? Então eu já tentei estudar um pouco sobre isso, mas para mim é tudo muito difícil, diferente. Aí muda o cenário, muda a economia, já muda tudo, né? Então eu queria assim que você fosse de uma forma mais simples para quem não sabe nada sobre investimento, não tem nenhuma ideia, só quer aprender a cuidar melhor do seu próprio dinheiro. Queria que você desse essa dica de ouro, essa informação básica que todas as pessoas deveriam ter. Qual é? Bom, a informação principal assim que eu falo, que é o que a gente tem principal seria o medo. Então, simplificando, os investimentos, ele é uma coisa simples. Igualmente, você, por exemplo, eu sei botar meu dinheiro na poupança, eu boto lá na minha conta e está na poupança. Mesma coisa. Para você, por exemplo, aplicar, fazer um investimento considerado a aplicação mais segura do Brasil, que é do Tesouro Direto, é o mesmo processo. Inclusive, no seu próprio banco você pode fazer isso. Você manda o dinheiro, vai ter uma aba lá, por exemplo, investimentos, Tesouro Direto. Clicou, aplicou o valor. E é muito pouco. Por exemplo, Tesouro Direto, a partir de R$ 30 você consegue fazer a sua aplicação. E é um investimento, inclusive, mais seguro do que a própria poupança. E mais rentável, né, que a própria E mais poupança. rentável. Por exemplo, Ó, o Tesouro Selic, ele rende um valor atualmente 3%.
a poupança, ela rende 70% da Selic. Então, ela sempre vai render 30% a menos. Se eu Aham. posso diretamente investir no próprio Selic, porque eu vou botar na poupança, ele vai fazer isso, vai pegar 30% da minha rentabilidade. Eu posso ir lá muito bem e direto no Tesouro Selic. Por exemplo, você quer pedir um lanche. Você pode ir lá, comprar seu lanche e voltar, ou você pode pagar, por exemplo, uma taxa. Por exemplo, o entregador vai lá buscar e volta, a gente cobra uma pequena taxa por isso. Às Entendi. vezes, por comodidade, a gente faz isso, mas nas aplicações, o trabalho que você teria é basicamente o mesmo. E hoje em dia, tudo isso é gratuito. Todas as aplicações você não paga nenhuma taxa. Antigamente, sim. Tinha muitas taxas para aplicar, de carregamento, de Uhum. manutenção, tinha que ter um capital mínimo para poder ter investido. Hoje, não. Você consegue abrir uma conta em qualquer corretora, de graça. Praticamente todas as corretoras são de graça. Você consegue enviar o dinheiro também, muitas vezes, sem nenhuma tarifa, e consegue fazer a aplicação a partir daí. Legal. E para quem não tem, não sabe, não sei por onde começar, não sei como é que eu divido o meu salário nunca sobra nada, enfim, eu sou perdidão. O que essa pessoa Tá? deve fazer primeiro, antes dela começar a investir, para ela ter um dinheiro para investir, o que ela tem que fazer? Porque você falou para mim que você começou a fazer investimento no meio de um mestrado, né? No meio enfim, de um tempo que você estava estudando muito, que você não tinha grana para ficar, né? Conta pra Então, gente isso. nesse período, por exemplo, eu morava em República, eu morava na casa estudante. E no mestrado, por eu não ser mais aluno de graduação, eu tive que morar em uma República, né? Então tinha contas, tinha outros processos na casa estudante, era tudo tranquilo, já tinha a universidade pagava as despesas e tudo mais, então não tinha nenhuma preocupação. Quando eu entrei no mestrado, aí veio, por exemplo, conta de telefone, água, energia, várias contas, e eu comecei a ver que meu dinheiro estava indo embora. Falei, gente, eu recebia menos e conseguia me manter, agora eu recebo mais e tô do mesmo jeito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, primeiramente, organizar minhas finanças. Bom, eu recebo tanto, paguei minhas energias, o que é que sobrou? Então, eu comecei a ter um pequeno controle, não tipo cada centavo que eu gastei a anotar, mas o principal. Por exemplo, eu paguei aqui Hum. a energia, o aluguel e a água. Então, isso foi o quê? Isso foi 20%, 30% da minha despesa, sobrou 70%. Então, por exemplo, eu vou sair e tudo mais, então eu vou deixar pelo menos aí uma parte desse valor para lazer. Eu tenho que deixar uma parte de segurança, porque eu morava só. Então, se eu tivesse um problema, tivesse que viajar, alguma coisa, como é que eu ia fazer? Então, eu Conta comecei. pra gente, quem não sabe onde você mora. Atualmente eu moro em Brasília, mas eu sou do interior do Maranhão, sou da cidade de Imperatriz. Ah, E legal. aí eu saí bem novo de casa, né? Eu saí com 13 anos para estudar no colégio interno, no Tocantins. Então saí bem novinho de casa, com 13 anos. E aí eu fiquei lá até os 16. E aí depois eu fiz alguns vestibulares e acabei passando para geologia na Amazônia. E tinha um amigo do meu pai, um primo do meu pai que mora lá, né? E aí era um conhecido que tinha. O pai não queria mandar para a capital, São Paulo, Rio de Janeiro, muito longe de casa, ninguém conhecia. Então a gente acabei indo para Manaus. E aí eu fiz minha graduação lá e também o mestrado. E aí lá que foi a parte de adolescência, quando se torna adulto, tudo passei por lá. E eu sempre morando sozinho. Morei cerca de um ano com meu tio quando eu fui para lá. E depois eu fui seguindo só, na casa estudante, república e por aí. Acabei me tornando mais independente nesse sentido. Legal, estão comentando aqui nordestino, mandando beijo pra você. Quantos anos Obrigado. você tem, a Ana perguntou? Eu tenho 28. 28 28 anos. anos, novinha, já fazendo doutorado, tá vendo, gente? Tem que estudar, não tem jeito, né? Graças a Deus eu consegui ter sorte nesse sentido, porque eu fui escolhendo as áreas e eu fui acertando, né? Por exemplo, você entra às vezes num curso, você não gosta, você sai e tudo mais. Eu tive, de certa forma, uma sorte de ter escolhido um curso e ter gostado, né? Eu entrei na geologia e adorei o curso, aí comecei a mexer com pesquisa e gostei e fui sempre seguindo o mesmo caminho. E aí, Legal. por essa minha vantagem, eu consegui pegar essa sequência direto. Legal. E ainda faz outras coisas, né? Então é legal essa história porque a gente vê que é para qualquer pessoa, né? Não é para uma pessoa que está numa área financeira ou não, Uhum. né? Eu acho que isso é importante a gente falar. E assim, você ajuda pessoas a investir. Como é que funciona isso? Porque assim, para mim, que não sei nada a respeito disso, como é que é? Como é que é esse acompanhamento? Existe uma técnica? A pessoa, quando ela vem sem ter dinheiro nenhum, ela não tem, ó, Marcel, teve uma pergunta que mandaram aqui para mim. Ela disse assim:
A Kate que perguntou. Ela falou que ela tá devendo. Como é que ela faz para começar, né? Para se organizar e para começar. O que você Bom, indica? bom, inicialmente, né, como eu tinha comentado, a gente primeiro tenta organizar nossa finança, né? Anotar para onde está indo meu dinheiro. Então tem que saber onde é que eu estou possivelmente errando para poder começar a consertar dali, Hum. daquele ponto. Então, beleza, eu fiz as anotações, estou vendo para onde está indo meu dinheiro, é para cartão, é para energia, é para lazer. Então, eu vou saber a partir desse ponto onde é que eu estou gastando mais, onde é que está sendo o problema da minha finança. Porque se eu estou endividado, ou tudo que eu recebo, eu estou gastando alguma coisa a mais em algum ponto, ou tentando ter um estilo de vida que eu não posso. E hoje Entendeu? a gente consegue reduzir, né? Por exemplo, a Uhum, gente está nesse momento e aí tem gente que está ouvindo a gente aqui que de repente diminuiu o salário dele, né? Ele está ganhando uhum, menos do que ele ganhava antes. A gente acho que o primeiro ponto é que você falou, se organizar, né, entender aonde que está indo o meu dinheiro e poder, a partir dali, reduzir os nossos custos, né? Porque a gente pode reduzir o custo do nosso telefone, a gente pode reduzir, por exemplo, a conta de luz mesmo, né? Manter apagada, tirar as coisas da tomada. uhum. O que mais você acha que a gente pode fazer? Porque na minha cabeça, assim, veio agora na hora essas duas coisas que eu acho que são bem básicas, né? Que é diminuir a conta do telefone, que às vezes a gente paga uma internet que não tem Ah, necessidade, ou paga uma conta a mais que não tem necessidade, e a luz, né? Eu sempre saio aqui apagando as luzes e tal. Eu sou meio assim, né? Meio assim, você entende, né? Então, eu sou nesse nível. Mas o que mais que você acha que a gente pode, aí, sua dica, para a gente reduzir os nossos custos hoje? Que a gente está em casa, que eu vi que, na verdade, a gente já começou a reduzir, né? Porque a gente já uhum. não sai, então a gente já não gasta na rua, né? Eu até tomei um susto bom quando eu via o meu cartão de crédito, que eu vi que reduzi bastante do que eu gastava antes na rua e tal, com combustível, N coisas. Mas quais são suas dicas, assim, para quem quer reduzir, precisa reduzir, o dinheiro do mês não tá dando? Aham. Então, o primeiro ponto seria essa despesa básica, como você comentou, Só de energia, anotando aqui. tentar apagar as luzes, tentar deixar, por exemplo, banho no período normal, né? Tipo, evitar aqueles banhos mais longos, chuveiro elétrico. Então, são coisas que você consegue dentro de casa, tá melhorando. Outra coisa, por exemplo, eu tô com preguiça de fazer comida, eu vou ali pedir um lanche. Aí qualquer lanche, sim, por exemplo, é 30, 40 reais. Tipo, aqui em Brasília o custo de vida é bem caro, então qualquer coisinha é 30, 40 reais. Se você pedir, por exemplo, 2 lanches na semana, já vai 80, às vezes 100 reais. Então isso no mês é 400. Uma pessoa que, por exemplo, ganha R$ 1.000, é o que? 40% do que ela ganha foi o quê? Foi com 8 lanches. Então, por exemplo, você não pode ter um nível de vida que você não pode comportar. Por exemplo, eu só gosto não gosto de pegar ônibus, eu vou de Uber para o trabalho. Não posso, você sabe que sua renda não permite isso. Então, você tem que primeiro entender que essas despesas, tentar controlar esses pontos. Bom, eu tenho um lazer? Tenho. Eu posso gastar, por exemplo, algo em torno por exemplo, de 20%, 30% do meu salário com lazer. Dentro desse lazer, eu vou controlar, por exemplo, uma roupa, uma saída, um lanche, algo diferente. Então, ter esse controle. Uma coisa também que pouca gente olha, e é um fator que todo mundo passa, é as taxas que a gente paga sem necessidade. Como, por exemplo, Hum, em bancos. Ah, por exemplo, existe uma regulamentação do Banco Central onde todo banco é obrigado a lhe oferecer um pacote de serviços essenciais. O que é isso? Por exemplo, todo banco ele tem que te dar pelo menos uma conta, né, uma conta corrente, que não tenha cartão de crédito nesse caso, então que ele lhe dê direito a fazer transferências, saques, tudo isso de forma gratuita. Então, pois por é, eu exemplo, soube disso um tempo atrás e hoje eu não pago nada na minha conta no banco. Tá vendo, gente? Ó, é, essa é uma dica de ouro. Essa foi sua dica de ouro, Marcel, que eu nunca ia lembrar exatamente. disso. Então, várias pessoas, inclusive amigos meus, perguntar, eu queria investir e tal, mas eu tô com as dívidas, por quê? Por causa, fiquei com a conta parada, e quando eu fui olhar, tava com um débito enorme, eu falei, quanto era sua, você paga alguma taxa? Eu falei, não sei, bora olhar. Por exemplo, a pessoa pagava uma taxa de R$ 60 por mês, de um banco, para ter direito a um cheque especial de, por exemplo, 15, 20 mil, para ter direito a, por exemplo, 40 saques no mês. Eu falei, você usa isso? Não. Então, para que você está pagando um serviço que você não usa?
E você vai no banco, o cara quer te vender uma conta com taxa, porque é aí que ele Pois ganha, é. né? Aí eu falo, mas você tem o conforto e não tem necessidade. Por exemplo, o banco ele cobra em média por saque, quando excede o limite, que se eu não me engano são 4 saques por mês, ou É. são 2, você paga R$ 1 a mais por taxa. Então, se você fizer 10 saques a mais, você vai pagar R$ 10. Muito melhor do que você se comprometer todo mês a pagar uma taxa de 15, R$ 20 Que nesse você sentido. nem usa. Poxa, E você Marcelo, nem essa foi usa. sua dica de ouro. Maravilhoso. Ó, Então, tiveram várias perguntas que saíram rolando aqui. Você quer falar mais alguma coisa? dando só esse exemplo, por exemplo, se você paga uma taxa de R$ 30 todos os meses, em 10 meses foi 300, em um ano foi 360. Dava para Pois comprar uma coisa é. diferente que você Podia estar queria, no Tesouro Direto, não é verdade? Tesouro Direto, iniciando sua aposentadoria, R$ 30 é o Tesouro Selic. Você já poderia estar começando. Ah, é isso aí. Ó, Elastic Loves falou, chama de e-conta, tá, gente? Todo banco é obrigado a ter essa e-conta, mas as pessoas não sabem disso. Essa foi essa dica de ouro. Tiveram algumas perguntinhas aqui, ó, que eu queria que você falasse. Várias pessoas perguntaram aí qual que é a melhor forma que você acredita de investir, qual que é o mínimo do mínimo para investir e pediram para você falar sobre reserva de emergência. Beleza. Vamos lá. A melhor forma de você investir é por meio da diversificação. A diversificação, ela lhe dá uma segurança, ah, porque você vai estar aplicando em formas distintas, por exemplo, em setores distintos, instituições diferentes. Por exemplo, existe no mercado, de uma forma geral, um risco que se chama um risco sistemático, que é que a gente está passando agora, tudo está fechado, tudo está parado. Então, uma empresa de varejo, uma empresa de produção, todas são influenciadas por um fator global. Agora, por exemplo, se a gente Sim. tem uma crise em um processo, por exemplo, de construtora, ou uma crise na parte de saneamento, outras empresas não estão sendo afetadas por elas. Então, aquela aplicação que eu fiz naquela empresa, com aquele empréstimo, tem uma segurança maior do que numa que eu posso estar colocando no setor. Aí você pega todo o seu dinheiro. Eu vou botar. O que é que o banco faz, geralmente? Bota seu dinheiro aqui. Você pega tudo e bota num único fundo, numa única aplicação. Se aquilo der um problema, você está com todo o seu capital comprometido. Então, a diversificação seria uma forma mais simples e segura de você proteger seus investimentos. A segunda pergunta, que é sobre o valor mínimo. Você consegue, em aplicações de renda fixa, né, que são aplicações extremamente seguras, onde você tem o total controle de quanto você está aplicando e quanto você vai receber no futuro. Então, você consegue ter essa previsão do valor que você vai estar recebendo no futuro. Então, essas aplicações elas são a partir de R$ 30 a R$ 50, que são as aplicações de Tesouro Direto. Em renda variável, você consegue com muito menos. A partir de 5, R$ 10 você consegue. Tem ações de empresas que custam R$ 4, R$ Poxa, não 7. sabia disso, não. É bem barato. Aí você fala, por exemplo, o banco lucra muito em cima. Por exemplo, o banco, você não tem que prestar dinheiro para o banco, você pode ser dono do próprio banco, você pode ir lá e comprar uma ação desse banco. Os maiores bancos do Brasil, as ações estão na faixa de R$ 30, de 20 e R$ 30. Então, por exemplo, com R$ 150 você consegue comprar uma fração dos 5 maiores bancos do Brasil. Um capital muito pequeno. Então, de certa forma, ele pode quebrar? Claro, nenhuma empresa é impossível de quebrar. Só que é muito mais difícil uma empresa de grande porte quebrar, ou, por exemplo, você vai montar, eu quero empreender, eu quero montar um negócio. Você corre um risco. Você bota um capital muito grande naquele sentido, nessa empresa que você está montando. Isso que você está aplicando em uma instituição, não só no banco ou qualquer outra empresa, é um capital muito pequeno, é 300 ou é 30, R$ 50. Então, você consegue mitigar muito seu risco, por exemplo, com R$ 500, você consegue comprar 15 empresas diferentes de vários setores diferentes. Então, um capital pequeno, e essas empresas crescem muito. Por exemplo, tem empresas bancárias que multiplicaram 10, 15 vezes o valor dela. Ou seja, o valor que eu coloquei multiplicou 10, 15 vezes. Poxa, Isso, em quanto tempo? isso em algo em torno de 10 anos. Falando aqui sempre em aplicações para o longo prazo, né? Imaginando sua aposentadoria. E aí Hoje a em gente dia, não pode pôr o dinheiro, que nem tá todo mundo aham, falando sobre reserva de emergência, agora né? da A gente não reserva de pode emergência. pôr o dinheiro que, E não, tô com um dinheirinho pode ser sobrando variável. aqui, vou colocar para daqui 3 anos. Então, a reserva de emergência, ela geralmente ela é feita não para render, mas sim onde você tem uma aplicação que possa render o melhor possível, mas
o principal é que ela seja segura, né? Eu não quero correr nenhum tipo de risco, mas é reserva de emergência. E outra coisa importante é o que a gente chama de liquidez. É o prazo para você retirar esse dinheiro. Porque algumas aplicações, você pode aplicar, mas só pode tirar a partir de 1 ano, 2 anos. Mesmo sendo segura. Só que se eu precisar com 6 meses, como é que eu faço? Então, esse tipo de aplicação tem que ser segura e tem que ter liquidez. Eu tenho que retirar, talvez, no máximo um dia. Essas aplicações são basicamente o quê? São fundos DI, né, que são fundos que eles rendem basicamente a taxa de juros do Brasil. Tem o próprio Tesouro Selic, que ele rende todos os dias a taxa de juros, que você já está na faixa de 3%, então ele vai estar rendendo algo em torno de 0,24 ao mês, que seria uma fração de 3% dividido por cada mês. Então, só que todo esse valor ele vai sendo fracionado todo dia, ele rende um pouquinho. Então, eu posso aplicar nele, e aí quando eu precisar, eu posso lá solicitar, e no outro dia já cai na minha conta. Ou então, tem aplicações que são que muitos bancos digitais usam, que é uma aplicação que paga 100% do CDI. Aí muita gente pergunta, o que é esse CDI? É basicamente é a taxa de juros negociada no mercado, né? Por exemplo, o banco faz uma transação, alguém faz um empréstimo, então são várias taxas diferentes. O CDI tem uma relação direta com a Selic, é uma taxa de juros que baliza o mercado. Ela deve estar em torno de 2,9% a 3%. Então, se ele paga 100% do CDI, ele vai estar te pagando 2,9% a 3% ao ano. A poupança paga 2,2%, se não me engano, ao ano. Aí você fala, é 0,8%. Por exemplo, de 2 para 3 é a metade, né? 50% a mais. Isso, no longo prazo, pode fazer uma diferença enorme. Porque 1% em 10 anos é 10%. Com juros compostos, vai muito mais. Então, Pois é, falam muito desses juros compostos, né? Depois eu quero que você Aham. fale sobre esses juros compostos também. Mas como que funciona para a pessoa saber qual é o tanto que ela tem que deixar de reserva? Existem alguns livros que colocam que para pessoas assalariadas, algo em torno de 6 meses, o que você recebe, né? Por exemplo, você é concursado, então você tem o seu salário fixo todos os meses. Algo em torno de 6 meses é o que a literatura coloca. E quem quem tem trabalho autônomo, algo em torno de 1 ano, né? É o que todo mundo, de uma forma geral, coloca, algo nesse sentido. Por quê? Se você passa por exemplo, você tinha um trabalho, né, autônomo e você tinha uma faixa de rentabilidade todos os meses, né? Uma faixa de salário. E aí você fica parado. Se você tem um capital guardado por pelo menos 1 ano, quer dizer o quê? Que você pode ficar 1 ano com o seu mesmo estilo de vida, que você vai ter a mesma qualidade de vida, conseguir fazer as mesmas coisas com esse capital. E talvez você pode reduzir um pouquinho e ter um capital para tentar montar um novo negócio ou tentar iniciar algo nesse sentido. Então, isso é Então uma vamos forma. lá. A reserva, ela é um valor que eu tenho que deixar guardado num lugar que eu possa tirar a qualquer momento, né? Então não Aham. pode ter aquele prazo, né? E tem que ser algo em torno, se for para um assalariado, 6 meses, né, de trabalho. Então, se eu trabalho durante 6 meses e ganho X, é aquele X que eu tenho que guardar. E se A for sua é basicamente o seu gasto mensal. Porque, por exemplo, se você ganha 5 mil, mas você gasta só 3, você tem que ter pelo menos esses 3 mil, eu tenho que ter ele por 6 meses. Então, não o necessariamente teu é o salário. gasto Seu custo mensal. de vida. Seu custo de vida Entendi. base mensal. E outra coisa importante também, colocando já nesse sentido, é você nunca viver da forma que você ganha. Por exemplo, eu ganho 5 mil, vou gastar sempre 5 mil. Eu ganho 1.000, vou gastar 1.000. Também, muitos autores colocam que você tem que viver um degrauzinho abaixo do que você pode. Porque esse degrauzinho abaixo, aplicado, pode se tornar algo extremamente rentável e vantajoso no futuro. Entendeu? Então você abre mão de um pouquinho de qualidade de vida melhor, um pouquinho de conforto, para poder usufruir disso muito mais na frente. Então a gente tem que ter paciência também nesse sentido. Então nunca gastar tudo que você recebe. É uma lição muito importante também. Ó, a Ellen escreveu ali 70-30. Você concorda com isso? 70-30? O que é o 70-30, para quem não sabe? Explica aí pra gente. Bom, tem duas concepções de 70-30 que o pessoal muito coloca. Na parte do controle financeiro, seria você pegar 30% do que você ganha e fazer uma aplicação, né?
para Todo investimento mês. futuro. Aham. E os 70 seu custo de vida com tudo, né? Com lazer, com despesa básica. Então, eu teria que estar gastando 30, reservando 30% do meu salário para esse sentido. E também, 70-30, existe uma forma de investimento que seria 70% em coisas mais seguras, né? Renda fixa, e 30% em algo em renda Hum, variável, que eu posso ter um potencial de crescimento maior. Existe também, se eu não me engano, no livro Benjamin Graham, que se chama Investidor Inteligente, ele coloca algo em torno, uma relação, né, de risco. Por exemplo, pega a sua idade e diminui pelo valor de 100. Então, por exemplo, se você tem 30 anos, diminui de 100, vai dar 70. 70 seria o valor que você teria em renda fixa ou em renda variável, algo mais arrojado. E à medida que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais conservador, né? Se eu sou novo, eu quero uma coisa hum, para 30, 20 anos, eu não importo se hoje ela vai oscilar muito, eu quero saber como ela vai estar daqui 20, 30 anos. Agora, se eu sou uma pessoa que já tenho 60, estou me aposentando, eu não quero uma coisa que auxilie muito. Então, hum. essa parte do risco, a gente, quanto mais velho vai ficando, mais conservador tende a ser. Então, também tem essa base do 70-30 nesse sentido. Legal. Ah, já que você falou de risco, eu queria perguntar sobre isso mesmo. Quais são os principais riscos do investimento e por que que a pessoa deveria fazer essa reserva, deveria fazer esse 70-30? Dá Uhum, um motivo aí para quem nunca pensou em investir, porque a gente fala assim: "Ah, não, isso aí não é para mim", e tal. Queria que você uhum. falasse sobre os riscos e sobre o porquê. Aham. Sobre os riscos. Bom, de uma forma geral, o mercado ele tem três riscos, né? As aplicações, que seria o risco de liquidez, que a gente comentou agora há pouco, que é o período que eu posso resgatar aquele dinheiro, né? Então é um risco, por exemplo. Hum, Um negócio que rende muito bem, mas eu posso tirar daqui 20 anos. Não adianta. Eu posso tirar daqui 10 anos. Talvez não vá funcionar para mim. Então, isso, de certa forma, é um risco, porque eu tenho um dinheiro, mas eu não posso resgatar. Igual, por exemplo, você tem um imóvel, aí tem algum problema, tem que precisar do dinheiro. Eu tenho um imóvel lá, mas eu não vou conseguir vender rápido. Ele não é líquido, né? O risco, esse é o risco de liquidez. O risco de crédito, que é basicamente o que a gente chama do calote, né? Você faz uma aplicação e aí a empresa quebra, declara falência e você perde o dinheiro. Então, muitas aplicações em renda fixa, existe um seguro chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, elas estão relacionadas com setores bancários e para agronegócio e setor imobiliário. Então, esse tipo de aplicação que você faz, elas têm o seguro do FGC. Quer dizer o quê? Qualquer pessoa que aplique um valor inferior a 250 mil reais, que é boa parte da população, faz aplicações menores que esse valor, se a empresa quebrar ou tiver algum problema jurídico, esse fundo garantidor vai lá e arca esse investimento. Ela fala, ele tinha que pagar quanto? Eu botei 1.000 reais, era pagar 10% em um ano, então eu tinha que receber 1.100. A empresa quebrou, perdi, o fundo garantidor de crédito vai lá e paga esses juros, vai te pagar até os 1.100. Então, é uma forma de segurança também que você pode ter. Então, esse seria o risco de crédito, né, do calote. E, por fim, o risco de mercado, que é o que está acontecendo agora, né? Tudo fechou. Então, a empresa estava muito bem, hum. estava tendo lucro, estava crescendo, e de repente ela teve que fechar. Eu apliquei errado, eu escolhi errado, a empresa era ruim? Não. Foi um risco simplesmente de mercado que aconteceu. Então, são basicamente esses três riscos que a gente tem. Ó, Paty Tajima está falando o seguinte: vamos falar de riscos? Sabemos que muitos títulos de renda fixa são segurados pelo FGC. Como analisar um título de renda fixa, os ratings dos títulos que não são segurados? Bom, os títulos do governo, eles, se não me engano, não têm seguro da FGC, eles têm um seguro do próprio governo, né? O que acontece? Se ele não tiver como te pagar, o governo vai lá na Casa da Moeda e manda imprimir mais dinheiro. Inclusive é o que estão fazendo agora para poder pagar o auxílio emergencial. O que acontece? Em termos de hierarquia, o governo está no topo. Por quê? Todos os bancos, todas as maiores instituições têm aplicações seguras, que são onde? São dentro do banco ou dentro do governo. Então, se tudo no país quebrar, a última coisa que vai dar problema é o governo, porque tudo está atrelado a ele. Então, em termos desse rating, geralmente a gente usa para outras aplicações de renda fixa, não relacionadas ao Tesouro Direto, que são créditos privados, onde você está emprestando para instituições privadas. Esse rating é basicamente uma classificação que tem empresas específicas que analisam empresas de vários setores e dão notas a partir disso. Então, é uma forma de você classificar se é uma empresa boa, se é uma empresa ruim,
se ela tem muito tempo de mercado ou se não tem. Esse rating, ele basicamente vai dar essa classificação geral. Se eu não me engano, varia de 1 a 5, né? Um 5, excelente, 1, menor. Então, se a empresa tem uma classificação 1, mas ela tem FGC, você tem uma certa segurança. Agora, se a empresa tem uma classificação baixa e não tem fundo garantidor de crédito, então é um risco maior que você tem. E Então a geralmente... gente tem que ver se a empresa tem esse fundo. A Aham. Paty falou, digo, RCI e RCA. LCI, LCA ou CRI e CRA. São dois. Vamos lá. O LCI e LCA são letras de crédito. O I é de imobiliário e o A é de agronegócio. O que acontece? O LCI e o LCA, os que têm o L primeiro, eles têm o fundo garantidor de crédito. Então, o que acontece? Eles vão te pagar uma taxa, vamos botar aqui, por exemplo, uma taxa de 5% ao ano. E ele tem lá ele faz o seguro no FGC. Ou seja, se eu não arcar, se eu quebrar e não conseguir arcar, o FGC vai lá e paga. Beleza, ele vai me pagar 5% ao ano. Ele pode fazer o seguinte, olha, eu não vou fazer o seguro FGC, que ele gasta dinheiro para fazer isso. É o seguinte, eu não vou fazer o seguro, mas em vez de pagar 5, eu te pago 6% agora ao ano. Mas eu não tenho seguro FGC. Entendeu? No mercado é sempre uma balança, né? Não tem o que a gente chama de almoço grátis. Tudo é risco-retorno. Se eu tenho um retorno maior, eu tenho um risco um pouco maior. Se eu quero uma coisa totalmente segura, que não corre risco de nada e renda todos os dias, é o Tesouro Selic, e rende 3% ao ano. Um CDB pode render 5, 6% ao ano. Então, dependendo do título. Então, tudo está atrelado ao risco. Entendi. Então, aí o que acontece? O CRI e o CRA geralmente tendem a pagar mais, mas não tem o fundo garantidor de crédito. E o LCI e o LCA, em geral, pagam um pouquinho menos, mas tem o fundo garantidor de Tem o crédito. fundo. Outra vantagem muito importante deles é, por ser do setor imobiliário e de agronegócio, ele tem uma isenção de imposto de renda. Por quê? Toda aplicação de renda fixa, ela tem uma tributação que a gente chama de tributação regressiva. Quanto mais tempo ela fica lá, menos imposto eu vou pagar. O valor mínimo dessa tributação é de 15% sobre o lucro. Só sobre o lucro. Por exemplo, eu botei R$ 1.000 por um ano e rendeu 10%. Se meu imposto de renda for 15%, ele não vai render sobre os 1.100. Rendeu quanto? 100. Então ele vai lá e vai tirar 15% dos R$ 100, só do lucro. A vantagem é que o LCI, LCA, CRI e CRA, eles são isentos. Então, se eu receber 1.100, todos esses 1.100 é para mim, não pago nenhum imposto por isso. Então, acaba o quê? E o investidor quer correr de juros, quer correr de pagar taxas. Né? Então, eles tendem a fazer investimentos em setores imobiliário e de agronegócio. E com isso acabam incentivando mais esses setores. Entendi. E quem não entende nada de finanças, mesmo assim você acha que ele consegue fazer bons investimentos? E principalmente, se nesse cenário atual eu devo investir em momentos de crise? Vamos lá. Qualquer pessoa consegue fazer as aplicações mesmo sem ter nenhum conhecimento de mercado. Por exemplo, igual eu falei, o Tesouro Selic seria coisa muito, o valor inicial muito pequeno, R$ 30, R$ 50, e extremamente seguro. Ele rende 30% a mais do que a poupança. Então, se você fizer só isso, você já está acima de quem está aplicando na poupança. Então, E aí, só já dá para um explicar para o upgrade. pessoal, para investir no Tesouro, direto pelo site do Tesouro você já consegue, né? Ou como você falou, tem vários bancos de investimento que não cobram taxas. Explica um Bom, pouco para quem nunca fez. para quem quer iniciar os investimentos, ela tem dois caminhos. Ela pode ir direto no banco e ir lá com o gerente e tudo mais e fazer as aplicações, ou ela pode utilizar uma corretora para isso. O que acontece? O banco, ele não é uma instituição de investimento, embora ele seja um banco de investimento. É uma instituição de transações, de pagamentos, entendeu? Que é lucro, né? Que é lucro. Por exemplo, as corretoras, elas são uma instituição especialista em investimento. Você não paga boleto lá, ela só trabalha com investimento. Então, ela é especialista naquilo ali. De uma forma geral, dando aqui outro exemplo, se você for no banco, qual os fundos de investimento que você tem? Vai ter lá o fundo X renda fixa, fundo X ações, fundo X multimercado. Vão ter 3, 5 fundos. A maioria das plataformas de corretoras, você tem tranquilamente 400 fundos de investimento diferentes. Então, você tem uma gama de aplicações muito distintas, porque geralmente o banco coloca o fundo que ele administra, que ele cobra a taxa, e ele faz a gestão. Então, todas as taxas ele recebe. A corretora não.
ela pega todos os fundos que forem bons, né, de todas as instituições possíveis, coloca dentro dela, e aí, claro, essas instituições pagam a taxa para a corretora. Mas está lá, ela não vai indicar, não vai falar, compra esse aqui, tem todos lá, o cliente vai lá e escolhe. De qualquer forma, ela vai estar ganhando porque tem vários fundos diferentes lá. Então, beleza, achei interessante, quero investir para a corretora. Como eu faço? Você pode botar no próprio Google lá, corretora de investimento. Vai aparecer várias, né? Tem diversas. No Brasil, Você geralmente, indica alguma? bom, as mais conhecidas no mercado é as do grupo XP, né? Que seria a XP, a Rico e a Clear. Então, cada corretora, ela tende a avisar um pouco o cliente, né? Porque tem corretoras que são próprias para quem quer só renda fixa, uma coisa segura. Tem corretoras que é para aqueles realmente que gostam de comprar e vender ação toda hora, entendeu? Então, ela tem algumas vantagens nesse sentido. A maior, mais robusta, seria a XP, né? Inclusive, ela é um grupo, né? Ela é dona da XP, da Rico e da Clear. São 3 corretoras bem Não conhecidas no sabia. Brasil. Então, é um grupo completo. Então, a XP ela fornece várias formas de investimentos em renda fixa, em renda variável, ações, tudo que você pensar. Por exemplo, já a Clear, você não vai encontrar lá aplicações de renda fixa, porque é uma corretora voltada para traders, que são basicamente quem compra e vende ações, que mexe com o mercado de renda variável. Então, ela não trabalha muito com renda fixa e te dá algumas vantagens em renda variável. Quem quer comprar e vender uma ação com taxa zero, tem outras empresas que fazem isso também. Então, cada corretora tende a ter uma especialidade para alguma área. Mas a mais ampla, de uma forma geral, é a XP. E todas as aplicações de renda fixa, geralmente elas são gratuitas, né? Tanto qualquer corretora. XP, Rico, Modal, Isinvest, todas elas são gratuitas. Você não paga nada para aplicar na renda fixa. Igual se fosse botar na poupança, você não vai pagar nada. Outra dica também que eu acho muito importante o investidor ter é o quê? Para você mandar dinheiro para uma corretora, ele é um banco de investimentos diferente do seu banco, né? Então, se você vai mandar os dinheiro, você precisa fazer uma TED, né? Ou um DOC, se não me engano, geralmente é TED. O que acontece? A maioria dos bancos cobra uma taxa de algo em torno de 9 a 12 reais por uma TED. Então, por exemplo, eu acho legal, eu quero investir em uma ação. A ação custa quanto? 50 reais. Eu vou lá e mando 50 reais. Só que se eu mando uma TED e eu já pago 10 reais de taxa, eu já perdi 20% do meu valor. Se eu vou botar 100 reais e eu paguei 10 de TED, eu perdi 10%. Então, se aquilo ali render 10%, eu vou botar no 0 a 0. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante também de se observar. E qual é a forma de se mitigar isso? Fazendo contas em bancos digitais, por exemplo. Que todas essas transações são gratuitas. Como, por exemplo, tem aí Banco Inter, você tem Nubank, você tem vários outros bancos digitais que não cobram nenhum tipo de taxa para fazer isso. Então você consegue colocar dinheiro, geralmente via boleto, você gera um boleto, faz o pagamento e o dinheiro cai na sua conta digital, então você não paga nada por isso, e faz a transferência via TED para a corretora. Ou seja, eu quero mandar 50 reais. Gerou o boleto, 50 reais pagou, caiu na conta do banco digital, transferiu para a corretora. Eu cheguei com 50 reais na corretora sem pagar nada, estou com 50 líquidos. Posso ir, por exemplo, lá e comprar um tesouro direto. Apliquei os 50 reais, tá lá, ele só vai render, eu não vou pagar nada por isso. Não pago carregamento, não pago taxa para investir, não pago taxa de carregamento da aplicação. Então, eu consigo ter todo esse processo isento. Antigamente, tudo isso era pago. E você acha que nesse momento as pessoas elas deveriam investir? Você acha que é um bom momento? Em que é um bom momento também? Porque aí a gente fica meio perdido, né? Uhum. Também no quê? Vamos lá. É um momento de aplicar? Sim. De uma forma geral, sim. Principalmente no mercado de renda variável, mas sempre um investidor que foca no longo prazo. Por quê? Vamos fazer uma análise nesse sentido. Vamos dizer que você tem uma empresa muito boa, grande, que fabrica determinado produto e ela vem crescendo, vem trazendo lucro recorrentemente, né? Uma empresa boa e vem crescendo. Então, a empresa, ok, eu tenho investimentos nela. O que aconteceu? Ela teve agora que parar toda a produção dela. Então, essa empresa ela tem um valor de mercado, né? Com base no que ela cresce, com base no que ela produz. Então, aí tem um potencial de crescimento. Então, eu pago mais por isso, né? Porque tem um potencial de crescimento. O que aconteceu agora? Tudo fechou. A produção dela diminuiu, o lucro dela diminui, consequentemente, ela acaba valendo menos. Então, ela está mais barata no mercado. Por exemplo, ela mudou a gestão, mudou o que ela faz, ela continua do mesmo jeito. Só que por uma situação de momento, ela se encontra desvalorizada. Então,
que acontece? Quando tudo isso passar e a empresa voltar a produzir normalmente, ela tende a voltar pelo menos no patamar que ela estava. Isso pode ser agora para um mês, para dois? Não. Pode demorar 6, pode demorar um ano, pode demorar 2. Mas se a empresa boa, ela tende a voltar pelo menos para onde ela estava. Então, isso pode ser uma grande oportunidade. E, nesse caso, falando de ações, né, de várias empresas, e também falando de fundos imobiliários, que são aplicações que você faz em imóveis. Imagina, por exemplo, fundos imobiliários de shoppings. Eles têm o aluguel que você recebe todos os meses, né? Você compra uma pequena fração do imóvel grande, e aí, como eu sou dono de parte desse imóvel, eu recebo parte desse aluguel. Então, eu tenho lá todos os meses uma renda caindo na minha conta, que seria esses aluguéis, proporcional ao que eu tenho, né? De uma forma geral, para quem não conhece fundos imobiliários, é basicamente o seguinte. Imagine que você tem lá um shopping avaliado em, sei lá, 100 milhões. Eu não tenho 100 milhões para ir lá e comprar todo o shopping. Mas tem um fundo, por exemplo, de investimento, que tem uma gestão, ele vai lá e compra todo esse shopping e, vou lançar ele na bolsa. Vou lançar quanto? Bom, eu vou lançar 100 milhões de cotas a R$ 1, por exemplo. Ou seja, se eu comprar a 100 milhões de cotas a R$ 1, eu tenho todo o imóvel. Mas nós não temos, por exemplo, 100 milhões, mas eu tenho, vamos lá, R$ 100. Eu vou lá e compro R$ 100, que é uma pequena fração desse shopping. Então, vamos dizer que ele receba por mês, por exemplo, 10 milhões de aluguel. Eu vou receber a fração proporcional, vamos dizer que isso seja 1%. Eu vou receber lá todo mês R$ 1 na minha conta desse aluguel. Então, como tudo fechou agora, os shoppings fecharam, as lojas tiveram que fechar. Então, esses fundos estão renegociando os aluguéis, tudo isso. Então, o valor do imóvel, de certa forma, diminui. Então, esses fundos imobiliários, muitos estavam na faixa de 130, R$ 150, alguns caíram para baixo de 100, 80, R$ 70. Então, se você tirar de, por exemplo, 150 para 75, ele caiu 50%. Você acha que um shopping valoriza 50% em 2 meses? Muito difícil. Só se, por exemplo, abrir um lixão do lado, alguma coisa nesse sentido, se tiver com alguma falha estrutural no imóvel, não. Mas pelo fator de momento, esse imóvel, ele se desvalorizou muito rápido por causa disso. Mas quando tudo isso passar e as empresas voltarem, claro, vai ter um período para ter esse reajuste, né? Voltar gradual, né? Os aluguéis e tudo mais. Muitas empresas, fundos, renegociaram o aluguel. Beleza, tu vai me pagar agora só 50% e a gente vai botar isso aqui, distribuir o resto do aluguel em 12 meses. Algo nesse sentido. Então, ao longo desse período, tende a voltar para onde ele estava. Então, se você pegar de 75 para 150, inclusive uma coisa interessante, você não ganhou 50%, você ganhou 100%. Porque se você tem algo que está R$ 100, ele cai para 50, você perdeu metade, foi para R$ 50. Agora, se vai de 50 para 100, ele dobrou. Então, você ganhou 100%. Então, você consegue, em algumas aplicações, embora um pouco mais conservadoras, como fundos imobiliários, né? Mas tanto dentro de renda variável ainda, você consegue ter um grande capital, né? Pela volta do mercado muito boa. Então, de uma forma geral, eu acho que é uma boa oportunidade de investimento, principalmente na parte de renda variável, mas para investidores que querem no longo prazo, porque isso pode demorar. Sim, não pode ser para ansioso, né? É ansioso. Muita gente entra assim, comprou um negócio, subiu R$ 2, eu quero vender. Não é assim, porque se você investe em empresa, ela cresce, você não vai vender. Se você monta um negócio, ele vai bem, você vende seu negócio? Não, você investe mais nele para ele crescer cada vez mais. E ter isso em mente, né? O investidor, ele tem que pensar a longo prazo. Ele não pode ser ansioso, pensar no agora, daqui 2 meses, ficar olhando lá todo dia, né? Se rendeu, se não rendeu. E aí, assim, por onde uma pessoa que não sabe comece, qual é a ajuda que você dá com o teu conhecimento para alguém que quer investir? Como é que funciona o teu trabalho como educador? Bom, de uma forma geral, ele iniciou, né, porque eu conheci um pouco de mercado e muitos amigos vieram a tirar algumas dúvidas e eu fui ajudando cada pessoa. Então, eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi montar um pequeno curso, né? São aulas ao vivo, onde eu inicio com turmas pequenas, de 5 a 10 pessoas, para poder realmente trocar essa ideia com cada pessoa. Então, eu começo a explicar para aquela pessoa desde o que é uma poupança, né, até o Tesouro Direto, o crédito privado, CDI, tributação, tudo isso, renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs. Eu explico tudo, todas as formas que você pode aplicar no mercado. Fundos de investimento, por quê? Eu te falo, compra esse carro aqui porque é bom. Mas bom por quê? O que é que ele faz? Entendeu? Não, eu vou te falar todos os produtos que tem e você vai entender. Olha, esse aqui é muito seguro, mas rende muito pouco. Esse aqui não é tão seguro, mas rende muito mais. Então você consegue entender se isso se adequa a sua situação no momento ou não. Por quê? Vamos dizer que eu queira... eu quero juntar
um dinheiro para 2 anos para me dar entrada no carro, dar entrada no imóvel. Eu não vou botar em ações de renda variável, que eu posso perder esse dinheiro. Então, essa pessoa, ela vai buscar algo mais seguro. De acordo Agora, com o objetivo de cada um, então você de trabalha, cada no um. caso, bem individual. Aham. E aí, o que acontece? Agora, outro investidor não. Ah, eu quero começar meus investimentos para me aposentar daqui a 30 anos. Ah, então ele vai ter um foco. Ele não quer saber se vai cair 10% 20 hoje ou amanhã. Ele quer saber se vai estar daqui a 30 anos, 20 anos. Então, aí ele vai ter outra visão. Ele pode ter renda fixa? Pode, mas ele vai tender a buscar algo mais em renda variável. E aí, nesse curso, os alunos eles conseguem entender essa noção e ver o que vai se adequar a eles ou não. E a partir daí, ter essa noção e poder iniciar as aplicações com esse conhecimento. Porque você falar, ah, é bom a renda fixa do Tesouro Direto pré-fixado. Mas por que é bom? Ah, porque eu sei exatamente quanto eu vou receber no futuro. Porque eu tenho que indexar a inflação. Porque o que seria o CDI? Então você tem um conhecimento. Inclusive, se você falar no banco, cara, ah, bote aqui no meu fundo tal. Quanto está a taxa de administração? Quanto é a taxa de carregamento? Quanto está o histórico dele? Então, tudo isso, o investidor já vai saber e ter um entendimento do que vai se enquadrar o perfil dele. Entendi. Então, respondendo a pergunta de um monte de gente aí, não tem um melhor investimento. Vai Não depender do existe. que você quer, do teu objetivo. Então, voltando lá, a primeira coisa é a gente se organizar, né? Uhum. Ver quanto que a gente gasta, quanto que a gente não gasta, quanto se sobra, se não sobra. Se organizar, primeiro ponto, né? Aham. E o segundo ponto, eu acho que é saber, pelo que você falou, é entender muito bem para que você quer esse dinheiro, né? Se você quer o dinheiro para comprar uma casa, se você quer um dinheiro para viajar. Ó, a Elastic Lovings falou, eu tenho dinheiro parado na conta corrente. Ai, meu Deus, que perigo. E tenho previdência privada. Horrível. Bom, não sei, né? Você que vai dizer. Valores pequenos, mas acredito que estou perdendo dinheiro. O que fazer? E como devo transferir para o Banco Modal Mais? Porque ela já abriu uma conta no Banco Modal. Olha que Beleza. interessante. Vamos lá. Uma coisa muito importante é quando você deixa o seu dinheiro parado na poupança ou na conta corrente é o quê? Cada dia que passa, você está perdendo dinheiro. Ah, não, mas o dinheiro está lá. Mas o dinheiro... Desvaloriza, o dinheiro, né? só que o valor nominal está lá, mas o valor real dele muda. Por exemplo, você lembra lá, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, quando você ia na padaria e comprava um pão por 10 centavos, né? R$ 1 era 10 pães. Por exemplo, o pão não mudou. O pão é o mesmo pão. Só, por exemplo, o valor do dinheiro mudou. O que aconteceu? Aquele 10 centavos, hoje, sei lá, é 50 centavos. Então, o que seria esse 10 centavos para 50 centavos? Seria a inflação. Entende? Então, uma coisa que você quer comprar hoje, vamos dizer que você quer comprar um telefone, ele custa R$ 100, R$ 1.000. E aí eu tenho R$ 1.000. Eu falei, não quero comprar esse telefone agora. Eu vou comprar daqui um ano. Beleza. Eu vou investir meu dinheiro e daqui a um ano eu vou comprar o telefone. Quando eu cheguei lá, o telefone agora é 1.100. Quanto rendeu meu dinheiro na poupança? 1.050. Eu compro o telefone? Não compro. Não, mas eu ganhei dinheiro. Ganhou R$ 50 em valor nominal, né? Saiu de 1.000 para 1.050. Mas o que eu comprava antes foi para quanto? 1.100. Então, eu perdi poder de compra. Então, na conta corrente, todos os dias a inflação está, embora esteja baixa, mas ela está todo dia rendendo, está aumentando todos os dias. Então, você está perdendo dinheiro todos os dias, a partir daí. E sobre a parte de previdência privada, ela é extremamente importante, inclusive tem uma aula só para isso no curso, porque ela tem uma vantagem tributária excelente, né? Você consegue abater boa parte do imposto de renda pela previdência privada, e também, além desse abate, ela tem uma isenção de taxas, né? Algumas taxas, quanto maior a aplicação, menor a taxa que você vai pagar. E o que acontece de forma geral? Eu pago meu imposto de renda, fechou o ano, eu paguei meu imposto. Esse dinheiro que eu estou pagando de imposto, eu posso pegar ele, tirar uma parte e investir em previdência privada. Então, eu não vou estar pagando ele como imposto. Ele já ia embora, já ia pagar como imposto. Eu vou botar ele para render e falar o seguinte, olha, governo, eu vou te pagar esse dinheiro, mas daqui uns 10, 20 anos. Beleza. Quando passou 10, 20 anos, esse dinheiro multiplicou, triplicou. Aí sim, eu vou pegar o valor, agora eu te pago. Só que eu fiz esse dinheiro render muito mais para mim. Então, qual é a das vantagens? Eu estou tendo ganho de capital, né? E estou deixando de pagar imposto por isso. E tudo isso legalmente, né? Então é bom. Para mim não era bom previdência privada, não. Bom, eu já quero fazer esse curso, na verdade, seu. E ela falou, como que ela faz para transferir? Bom, transferir é só... Ela já tem uma conta aberta no Modal, é só ela transferir mesmo, né? Existe uma função chamada portabilidade. O que acontece? A previdência privada é muito importante porque existe basicamente 7 tipos de taxas diferentes
dentro da previdência privada e cada taxa tem uma função muito importante. Então você tem que escolher uma previdência privada muito bem, porque é uma aplicação que você quer deixar por 10, 20 anos. Então eu tento abordar todos esses fatores, por exemplo, taxa de administração, performance, carregamento, tem várias coisas importantes de analisar para poder escolher. Então o que é que ela pode fazer? Ela pode pegar ir na corretora, né? E aí solicitar a portabilidade. A corretora, você preenche um documento, a corretora manda um documento para o seu banco, com tudo assinado, e pega e faz a portabilidade daquele fundo para a sua corretora. E outra coisa, se você não gostar desse fundo de previdência privada, você pode migrar para outro fundo. Você não precisa tirar o dinheiro e agora botar em outro. Porque quando você tira, você paga a taxa. O que é que eu vou fazer agora? Não, eu vou só mudar para outro. Igual você faz portabilidade de telefone, né? Muda, o número fica o mesmo, não muda nada o número, só muda a operadora. É a mesma coisa. Portabilidade. Portabilidade. Esse capital todo que eu tenho, eu vou só transferindo de um fundo de previdência para outro fundo de previdência. Entendi. Então ela pode utilizar a portabilidade. Ai, a gente tem muitas dúvidas, quer saber muito, só que a gente está nos minutos finais aí já, quase. Eita! Já passou muito rápido. Eu queria saber o seguinte, qual que é a diferença, então, do investidor, do especulador e do hater? E como é que a gente faz para saber mais desse curso? Entrando no seu Instagram, tem lá o WhatsApp, como é que a gente faz para saber mais? Bom, já falando aqui no meu, lá no meu perfil, tem um botãozinho de WhatsApp. Se alguém quiser saber também, quiser entrar em contato com você, pode mandar para mim que eu mando para você. Mas fala aí. Bom, para entrar em contato comigo, pode ir no próprio Instagram. Ele está fechado ainda, né? Mas se é só mandar mensagem lá, eu aceito. Eu também tenho um canal que eu não estou usando tanto ele, que é um perfil aberto, que se chama Construção de Patrimônio. É um perfil que eu iniciei há, se não me engano, 6 meses. Eu tento postar algumas coisas relacionadas a investimentos. Então, ele se chama Construção de Investimento. No meu Instagram tem lá, colocando, mas só mandar mensagem que eu envio. E aí eu posso passar todas as informações sobre o curso. E tirando a sua dúvida sobre a diferença do investidor, né, do especulador, também conhecido como trader, é o quê? O investidor, de uma forma geral, por exemplo, o investidor ele investe na empresa visando o crescimento dela. Por exemplo, eu comprei uma empresa hoje a R$10, a ação dela, e a ação foi para 12. O investidor, ele não quer vender ela quando chegar em 12, porque ele comprou a empresa, ela cresceu. Ele pega o dinheiro que ele tem, né, ou parte do lucro da empresa, e compra mais dela. Então, cada vez ele vai crescendo junto com a empresa. Ele vai comprando cada vez mais ações e vai crescendo junto com ela. Igualmente, fundo imobiliário. Você vai comprando Você comprou o fundo imobiliário, recebeu o aluguel, pega esse aluguel, compra mais fundos imobiliários. Vou receber mais aluguéis, eu vou comprar mais fundos imobiliários. E assim eu vou fazendo o juros composto, né? Isso seria o investidor. O especulador, ele quer o quê? Ele quer pegar essas pequenas movimentações. Então, uma ação não sai de R$10 para 15. Ela vai 10, 12, 11, 13, 11. Então, ele pega pequenos movimentos de mercado, utilizando principalmente análise técnica, que é análise de gráficos. Eu também faço isso, também sou trader. Fora o investimento. Então, ele busca pequenas movimentações de mercado. Pode ser dentro do mesmo dia, né, que seria os day traders. Ele compra e vende ações no mesmo dia. E podem ser os positions, ou swing traders, que chamam. Que são especuladores que compram ações ou renda variável para longo prazo, né? Ele compra a ação hoje para vender daqui 2 dias, 3, uma semana, um mês. Então, é bastante diferença. O investidor, ele quer ser sócio da empresa, ele quer carregar ela pelo longo prazo. Quando tem uma crise, a empresa desvaloriza. Ele quer comprar mais, ele quer ser mais sócio dessa empresa. Então, ele quer estar visando longo prazo. O trader não, é o especulador. Ele quer pegar pequenas movimentações de mercado e oferir lucro em cada movimentação dessa. Legal, Marcel. A gente tem muita dúvida, a gente quer falar o dia todo com você, pena que não dá, nosso tempo está acabando. Então, eu queria aproveitar para agradecer muito a tua presença, muito os teus esclarecimentos aqui. E com certeza a gente vai se falar mais, com certeza quem tiver dúvida aí vai te mandar mensagem, vai te chamar, porque é realmente algo que a gente precisa saber, né? Ainda mais num momento como esse. Obrigada, tá? Por nada. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, boa noite.